Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, por favor, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no meu Instagram. Beleza? Lembrar os senhores também que a rodada do Brasileirão acabou ontem, mas você pode fazer suas apostas na Betfair todo dia. Tem muitos jogos aí por acontecer, já tem rodada do Brasileirão agora no meio da semana, tem outros esportes que vocês podem também estar apostando, tá? Vamos dar essa moral e abraçar o patrocinador master do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, o link da Betfair tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Você ganha até R$600 para estar fazendo apostas grátis assim que faz a sua aposta na Betfair, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Mas tem que ser no link aqui, ó, do primeiro comentário fixado do vídeo. Dito isso, galera, vamos dar uma passeada aí pela rodada. A rodada 18 foi finalizada. Tem mais uma rodada no meio de semana que o Vasco não vai atuar contra o Cuiabá. O jogo está adiado. E o primeiro turno encerra-se, tá? Vamos aqui aos resultados. O Flamengo venceu o Criciúma por 2-1, o Botafogo venceu o Inter por 1-0, o Palmeiras ganhou do Cruzeiro por 2-0, o Grêmio venceu o Vitória por 2-0, nós perdemos para o Galo por 2-0, o Bahia perdeu em casa para o Corinthians de Ramon Dias, a segunda vitória consecutiva por 1-0, o Red Bull Bragantino venceu o Atlético Paranaense no Nabi Abichedi por 1-0. O Fortaleza venceu o Atlético Goianiense por 3-1, que é o novo lanterna do campeonato. O Juventude em casa empatou com o São Paulo em 0-0. E o Cuiabá em casa perdeu para o Fluminense. Primeira vitória do Fluminense sobre a batuta aí do Mano Menezes. O Fluminense que nos últimos 5 jogos pelo menos começou a pontuar. São 2 empates, 2 derrotas. E agora a sua primeira vitória na estreia de Thiago Silva e retorno de John Arias. O Fluminense sai da lanterna, tendo a mesma pontuação do lanterna que o Atlético Goianiense, ambos com 11 pontos. O primeiro time fora da zona é o Cuiabá, que o Fluminense ontem venceu. E o Fluminense agora, ao invés de 8, está a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento, tá? Então, essa foi a rodada do Brasileirão e está passando para os senhores a classificação. Engraçado que a turma ali do Z4, Fluminense venceu, o Grêmio venceu, o Corinthians que estava na zona também venceu e saiu. Então a galera de baixo ele deu uma pontuada. A equipe do Criciúma acabou sendo derrotada, assim também como a equipe do Vitória, então, e o Cuiabá. Então teve uma galera que venceu, outras ali que perdeu. A rodada como um todo não foi positiva não, principalmente pelo Vasco não ter vencido. Agora tem um detalhe que chama a atenção, o Vasco está a 8 pontos da zona de rebaixamento, ou seja, hoje a nossa briga é por Sul-Americana. A zona de classificação para a Libertadores ficou um pouquinho mais distante, são 7 pontos para o Bahia, que fecha o G6, e 8 pontos para a zona. Ainda assim está mais próximo da Libertadores do que na zona de rebaixamento, mas o nosso bloco, inclusive nós estamos dentro dele nesse momento, é o de classificação para a Sul-Americana. Quem abre o pelotão é o Cruzeiro com 29 pontos em sétimo e quem fecha é o Juventude com 21 na 12ª colocação. Mesmo o Vasco não jogando na rodada de meio de semana agora, ele não sai da zona de classificação. A única equipe que pode ultrapassar o Vasco na tabela é a equipe do Juventude, tá? Então, essa é a situação do Vasco que caracteriza que nesse momento nós somos um time que luta pela Sul-Americana, tá bom? Tá feito o registro aí, agora vamos ouvir o Felipe Coutinho. Após a partida ele deu poucas palavras ali com os repórteres que estavam presentes na zona mista. Vamos ouvir o Coutinho falando aí da sua estreia e da emoção que ele sentiu quando o Rafael Paiva o convidou para sair do banco de reservas após 14 anos sem vestir a nossa camisa. Sei que não foi do jeito que você imaginava, mas vazou até mesmo uma foto da sua esposa, sua filha acompanhando a partida dentro ali da torcida do Vasco. Qual o sentimento de reestrear depois de 14 anos com essa camisa do Vasco? Mesmo que foi com uma derrota, mas eu acho que foi um sentimento bonito também. Um sentimento de muita alegria vestir essa camisa de novo. Mas óbvio que
a gente queria um resultado melhor para a gente. Hoje não foi possível. Agora a gente tem uma semana pela frente para trabalhar bem, ajustar o que tem para ajustar e voltar à sequência de vitórias. Coutinho, quando foi falado para você que você iria entrar, aquele frio na barriga com toda a experiência de reestreia para o Vasco existiu? Como que foi o sentimento pré-entrada no gramado? Com certeza, aquele friozinho na barriga todos nós temos. Depois de muito tempo eu voltei a vestir essa camisa. Agora é isso, seguir trabalhando para evoluir, retornar os resultados positivos. Hoje a gente sai daqui com a derrota, não era o que a gente queria, mas a gente vai trabalhar duro para voltar a vitória. Bom, agora que a gente já ouviu o Felipe Coutinho, vamos ouvir o Rafael Paiva. O Paiva vai fazer a análise dele da partida e comentar alguns temas. Primeira situação que eu gostaria de dividir com vocês sobre o Rafael Paiva é justamente a análise dele da partida. Ele vai comparar o primeiro com o segundo tempo do Vasco. Ele foi questionado se a derrota do Vasco passou por falta de atenção. O Praxedes ali deu um passe açucarado pro Hulk acabar fazendo o gol que selou a vitória do Galo. Ele foi questionado também sobre o gramado do jogo do campo do Atlético, onde realmente estava bem ruim. Inclusive as imagens da televisão que é feita de cima, você via a quantidade de buraco que tem no campo. Inclusive foi perguntado se o gramado teria atrapalhado o Praxedes na falha dele. E o próprio Paiva descarta que o gramado tenha atrapalhado. E para finalizar, o Rafael Paiva vai falar também por que o Vasco não conseguiu criar na primeira etapa. Foram 0 finalizações do Vasco na primeira etapa e 5 no segundo tempo. Com vocês, o Paiva fazendo o balanço dele da partida de ontem. Acho que muito mérito do Atlético também, né? A gente já tinha visto que era uma equipe extremamente qualificada. A ideia era tentar jogar, era tentar manter o padrão que a gente vinha fazendo nos últimos jogos, né? Mas sabíamos que o Atlético ia pressionar muito forte, que ia tentar tirar o controle do jogo através da posse, né? E a gente sabia que em algum momento eles iam conseguir fazer a gente baixar, né? E quando a gente baixou, a gente sabe que era o ponto forte deles. A gente tentou manter uma pressão o mais alto possível, mas pela qualidade deles, eles foram empurrando para trás. E eu acho que ali a gente não conseguiu encontrá-los, né, defensivamente, em bloco mais baixo. E eles tiveram um volume próximo da nossa área, do nosso gol alto, né? E que realmente a gente não conseguiu neutralizar ali. E acho que o primeiro tempo foi mais ou menos essa a história, né? A gente saiu em uma ou outra transição, com uma chance clara até de gol, uma ou duas. Mas o segundo tempo a gente conseguiu mais jogar com a bola. E a gente conseguiu, na minha visão, fazer um jogo bom no segundo tempo, com um bom volume ali, principalmente de chegar no campo do Atlético, ainda ajustando, precisamos ajustar um pouco mais as finalizações, mas foi a capacidade alta que o adversário tem de jogar aqui dentro, de pressionar, de buscar o gol, e realmente é muito difícil. Acho que mais mérito deles do que a gente não conseguir jogar mesmo. Não foi falta de atenção, porque a gente veio muito preparado para tentar pontuar aqui, a gente sabia que ia ser importantíssimo. A gente sabe que a maioria dos times vão perder muitos pontos aqui na casa do Atlético, né? E pra gente era importante tentar pontuar, buscando a vitória sempre. E eu achei que foi, de novo, mérito do Atlético Mineiro. É uma pressão muito alta no início do jogo. Eles realmente não deixam você jogar, sufoca muito o tempo todo. E a gente não conseguiu jogar mesmo, a gente não teve a tranquilidade. Não acho que foi a falta de atenção. Acho que foi realmente a falta da tranquilidade de colocar mais a cara, de expor mais ao erro, né? E no segundo tempo a gente conseguiu jogar mais porque a gente já estava com 2-0 contra. Naturalmente você tem que se arriscar mais, você acaba fazendo algumas situações que talvez num 0-0 você pensa 2 vezes para fazer, né? E eu acho que a gente merecia pelo volume ali, pelo menos um gol para tentar incendiar o jogo, né? Infelizmente ele não veio, mas a gente fica pelo menos feliz pelo critério de continuar o equilíbrio de tentar jogar, de tentar buscar o gol, de pisar no campo do adversário mais tempo, e a gente joga no limite do erro. Acho que isso é uma coisa importante, a gente se dedicou muito para defender e a gente estava no limite do erro. Em alguns momentos o Hulk contra o Léo Pelé em meio campo, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que a gente está tentando, está buscando, e a gente vai jogar no limite do erro. A gente vai acertar e vai fazer o gol em alguns momentos e a gente vai errar.
Acho que faz parte do processo. Eu acho que não. Acho que a gente errou ali mesmo, acho que foi um erro coletivo nosso, né? A gente tem conseguido destrancar alguns laterais, mas a gente não foi feliz no passe para trás. Não acho que foi por conta do gramado, porque no segundo tempo a gente conseguiu jogar, a gente conseguiu criar. E acho que foi um erro coletivo nosso mesmo, a gente tem que ajustar para tentar não errar mais. Foi em função, de novo, da intensidade do Atlético Mineiro no início do jogo, que a gente sabia que ia acontecer. Né? Eles pressionaram a bola muito forte, é um time muito qualificado, de muita força física. Né? É um time com muitos jogadores de potência, de força, principalmente no início do jogo. Eles conseguem duelar muito, né? Eles duelam muito. Os duelos individuais deles são muito fortes, de muita força mesmo. Então a gente não conseguiu sair com a bola, né, criando. E a gente perdeu muito a primeira e segunda bola. E a gente não conseguiu controlar o jogo com a bola. Acho que passou muito por isso, né? A gente teve um erro também ali que geralmente não se é para cometer, mas eu acho que faz parte do jogo. E a gente conseguiu equilibrar no segundo tempo. Acho que tudo faz parte do contexto do jogo, faz parte de jogar aqui contra o Atlético, né? Ele tem essa força mesmo. E eu acho que a gente está tentando evoluir e a gente não abre mão de tentar jogar fora de casa. A gente tentou, só a vitória não veio dessa vez. Bom, galera, tô super tranquilo, tá? Tô de boa, aqui eu encerro o meu comentário final. Era um jogo ontem em situação de temperatura normal e pressão de derrota. A gente está jogando com uma das principais equipes do futebol brasileiro fora de casa, então não é motivo aqui para pânico, tá? Na verdade, ontem era um dia mais para a gente observar. Vem que nível o Vasco está competindo com as principais equipes do futebol brasileiro. As 3 estreias ontem do Teixeira, do Emerson Rodrigues e do Felipe Coutinho. Então, estou olhando o jogo mais por esse prisma. Para alguns aí, jogo mais de confirmação. Para a galera que já odeia o Praxedes mesmo, tá doido para ripar ele de vez do time. Então, foi mais para observar essas nuances, tá? Mais uma vez a confirmação da boa fase da nossa dupla de volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho. O próprio PH também defensivamente impecável. Então é isso. Agora é cuidar mesmo dos nossos reforços. Chegamos com reforços aí. E graças a Deus o Vasco está numa boa situação de tabela. Porque se a gente tivesse com a faca no pescoço, a gente sabe que nesse primeiro momento ia poder contar pouco aí com o Teixeira, com o Coutinho e com o Souza principalmente. Né? O Coutinho vai ganhar minutos gradativamente. O Teixeira, apesar de estar forte e leve, né, tem a questão de ritmo de jogo, não atuava desde o ano passado. O Emerson Rodrigues, não, esse vinha atuando, mas deu para ver que ele vai vir mais para composição de elenco, pode ser até titular, mas não vejo ele nesse primeiro momento chegando para ser titular, não. Uma coisa que me agradou no jogo dele é que ele tem muita confiança no jogo dele e ele pega normalmente a bola e vai para dentro. Porém, vai para dentro, consegue às vezes o duelo, mas tem um pouco de deficiência técnica e acaba errando a tomada de decisão ou a execução da jogada. Mas enfim, é só um primeiro approach. Temos que ver melhor o nosso pontinho colombiano para formar opinião também, tá bom? Então é isso, assim eu vou encerrando com os senhores a nossa primeira edição. E já adiantando, nosso episódio no Futebolaço Podcast hoje às 8 horas da noite é com a Fernanda Maia Carelli, apresentadora do SBT Esporte Rio. Rapaziada que assiste o programa lá com ela, o Lucas Pedrosa e o Vene Casagrande, curte muito esse trio. A Fernandinha vai estar com a gente lá hoje às 8 horas da noite, tá? Carlos Alberto, por enquanto não consegui remarcar. Primeiro ele falou da situação do filho dele que se acidentou, agora falou que vai fazer uma viagem. Então tô aguardando, tá? Então logo eu tenho um retorno, eu divulgo para vocês a data do episódio com o Carlos Alberto, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, a qualquer momento de quem volta mais, tamo junto, valeu, fui!